não é? Eles falaram que chegaram a multiplicar por 10 a arrecadação do que havia de justiça gratuita no passado, só com a mudança de procedimentos que eles passaram a fazer no Rio de Janeiro. Nós não podemos nos dar ao luxo de ter estacionamentos gratuitos, nós temos que estar o tempo todo sabendo que todas essas coisas custam para o judiciário e nós não podemos perder essa eficiência. Então, eles montaram e falaram o tempo todo numa visão, né, Paulo, de um judiciário que se monta como uma empresa. Não uma empresa que quer lucro, mas uma empresa que quer produto, quer formatar um produto para a sociedade que possa dar o resultado para o Rio de Janeiro. E os resultados, né, ali nos relatórios são impressionantes em termos de seriedade, o que eles acompanharam em termos de modernização do que eles apresentaram, a parte de controle dos fóruns, de índice indicador de desempenho dos fóruns, das próprias questões da insegurança dos fóruns, né? Controlar como está a segurança do fórum de Angra dos Reis, lá do Rio de Janeiro, toda a cercania do próprio TJ. Né? Então, essa coisa toda me apresentou muitos caminhos. Então, eu fiquei muito feliz de ver, não é, que realmente nós estamos no caminho certo. Logicamente que um caminho muito mais árduo, porque nós somos muito maiores, como o doutor Paulo falou aqui, que é incomparável o tamanho do TJ de São Paulo com o TJ do Rio, mas de qualquer maneira que mostra que é possível se conduzir, não é, o judiciário, o legislativo, o executivo, conduzir um processo de negociação para se ter essa justiça célere, que é o que todo mundo quer, não é? Então, eu acho que é o pensamento do presidente do TJ, eu acho que é o pensamento do presidente da Assembleia Legislativa, acho que é o pensamento do governador do Estado, que a gente tem uma justiça para a sociedade, uma justiça que a gente possa amanhã ter aquele mesmo brilho nos olhos, né, que eu vi ali nos cariocas, com aquela coisa que eles estão transformando todo dia, porque eles não acabaram o processo. Né? Verdade. Eles apresentaram algumas coisas em andamento, que eles estão começando, e algumas coisas que nós estamos à frente deles. Algumas coisas que nós já temos aqui, que eles estão agora implantando e que nós já avançamos em algumas coisas aqui em São Paulo, que eles não avançaram tanto. Mas, assim, em termos de essência, esse brilho, essa preocupação com a eficiência, de dar sustentação, né, de uma justiça para o povo do Rio de Janeiro, é que acho que eu poderia sintetizar em termos o que eu vi ali naqueles homens, né, e foram vários que ali passaram, ali, né, desfilaram ali as suas áreas de atuação, os seus processos de transformação, seja na área do arquivo, não é? Seja na área dos indicadores de desempenho, seja os próprios presidentes e dirigentes, ex-dirigentes do TJ do Rio de Janeiro. Então, foi realmente uma visita, acho, com muito êxito que nós fizemos e que vai ajudar muito a gente aqui em São Paulo na condução dos nossos objetivos. Doutores, eu peço licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo sobre a autonomia financeira do Poder Judiciário no Estado de São Paulo. Doutor Paulo Dimas, no bloco anterior, o doutor Rodolfo fez aqui uma exposição que a gente poderia sintetizar, que a grande mudança que houve com toda a autonomia conseguida pelo Rio de Janeiro foi o resgate da autoestima do magistrado, que passou a trabalhar com uma vontade ainda maior em busca de uma eficiência, em busca de uma produtividade. A gente poderia, com essa autonomia aqui para São Paulo, trazer esse mesmo brilho, essa mesma pulsação, para usar um termo que o doutor Rodolfo usou, que é um tribunal pulsante, poderia trazer aqui para São Paulo também? Eu acho que é possível. O que nós tivemos lá no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, o governo, o Poder Executivo, se convenceu de que o Executivo, aliás, que o Judiciário tem que caminhar com suas próprias pernas. O que o Executivo fez lá? Aprovou uma legislação que permite que as custas, as taxas judiciárias que são arrecadadas com os serviços judiciários, fiquem sob a gerência do próprio Poder Judiciário. Para esclarecer, aqui em São Paulo não é assim? Não é assim. Aqui, na verdade, tudo é arrecadado pelo Estado, vai para o Tesouro, né, e o Estado anualmente destina determinados recursos para o Poder Judiciário, dentro da previsão orçamentária que é feita, mas aquela previsão orçamentária nem sempre atende, na verdade, às expectativas, às necessidades do Poder Judiciário. E, vejam, lá com essa legislação que fez com que os recursos relativos a custas e a taxas judiciárias ficarem para o Poder Judiciário, criou lá no Poder Judiciário, na administração judiciária, também uma outra questão, uma mentalidade, como o Rodolfo colocou, uma mentalidade empresarial. O Judiciário também lá, pelos seus dirigentes, passou a ter, além da gestão do dinheiro,
uma dificuldade que seria assumir uma gerência com responsabilidade, sabendo que aquele valor, que aquele dinheiro é precioso, que precisa ser bem aplicado, bem empregado. Então, a partir do momento em que você passou os recursos do Tesouro para o Judiciário administrar e dizer, olha, daqui para frente você tem só esses recursos e você vai precisar caminhar com suas próprias pernas, o que aconteceu lá? Houve um choque de gestão. Né? Em primeiro lugar, começaram lá a estabelecer prioridades de atendimento, verificar onde o dinheiro deveria ser melhor aplicado e começaram a criar, então, uma estrutura gerencial, uma estrutura de administração própria, que, na verdade, deu esse dinamismo que hoje nós verificamos lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos lá, né, uma estrutura compatível com a realidade lá local, com a administração dos seus recursos, que investiram lá então em informatização, como eu disse, em capacitação dos servidores, em prédios adequados, investimento em segurança, enfim, criaram uma estrutura para melhorar o atendimento do Poder Judiciário local e, com isso, né, deu esse choque de gestão que repercute na produtividade dos juízes. Né? Hoje você verifica lá que o tempo de tramitação de um processo é bem menor do que aqui em São Paulo, inclusive o julgamento de recursos nos tribunais também tem um prazo menor. Por quê? Porque foi criada uma estrutura na informatização, na capacitação de funcionários, na estrutura de gabinete, para permitir que o juiz produza mais. Né? E lá nós verificamos uma coisa importante, que com toda essa estrutura que foi criada, eles controlam diariamente a produtividade do juiz de cada comarca, ainda que distante da capital, tem lá todo dia se sabe qual foi a produtividade, quantas audiências o juiz fez, quantos despachos deu, quantas sentenças ele proferiu. Do mesmo modo, sabe-se lá qual a produtividade de cada desembargador no segundo grau, justamente para permitir que tenha uma transparência nessa produtividade, que cada um procure se empenhar cada vez mais para melhorar a produtividade judiciária e o acesso à justiça. Né? Então, acho que essa é uma conjugação de esforços importantes, porque o judiciário ali se viu, bom, agora nós temos que gerenciar nossos recursos, administrar bem os recursos, e aí houve também essa mentalidade de dar assistência judiciária gratuita para quem realmente necessita. Não é, às vezes, hoje em dia, aqui mesmo, às vezes, em São Paulo, uma liberalidade muito grande, qualquer pessoa que pede, com a simples declaração de pobreza, acaba tendo benefício, não paga nada e onera até as pessoas que precisam daí efetivamente do acesso gratuito à justiça. Então nós temos que mudar essa mentalidade, e essa mentalidade nós vamos mudar criando essas condições para que a gente possa ter realmente uma efetiva autonomia financeira aqui no Poder Judiciário. Nós precisamos aí, já existe esse trabalho lá no tribunal, viabilizar uma lei que destine realmente todos os recursos de arrecadação de custos e taxas judiciárias para o próprio Poder Judiciário. Lá no Rio de Janeiro, esses valores são investidos no custeio, né? O que significa custeio? Significa justamente manutenção de prédios, informatização, capacitação de servidores, estrutura de segurança, né? Agilização dos procedimentos e, por outro lado, a folha de pagamento, que é justamente um outro encargo que está restrito ali, um determinado percentual previsto na lei de responsabilidade fiscal, né? Esse outro custeio, que é de pessoal, fica para o Tesouro. E com isso, o Judiciário tem um orçamento equilibrado, um orçamento suficiente, que pode investir ano a ano, dentro das disponibilidades, numa melhoria da prestação do serviço judiciário. E é isso que nós precisamos alcançar aqui, uma legislação que permita que o Judiciário venha administrar e venha ter nos seus cofres todos esses recursos que são recolhidos pela própria prestação do serviço judiciário e, a partir daí, então, ter condição de prestar um serviço melhor dentro, lógico, das considerações que nós temos do nosso gigantismo aqui, que vai precisar, com certeza, de uma estrutura muito forte, muito segura e uma estrutura extremamente profissional, extremamente técnica para gerenciar tudo isso e obter os mesmos resultados. Doutor Rodolfo, um aspecto que me chamou muito atenção na visita, que até o senhor mesmo indagou, como é que foi a mágica de se